Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a cantora Carol Robles e hoje eu vim contar um pouquinho da história de Purim. Hoje, dia 25 de fevereiro, começa, ao pôr do sol, né? Começa a festa de Purim para os judeus. Uma festa muito importante que é lembrada todos os anos, que na Bíblia está falando que tem que ser lembrada todos os anos, lembrada e festejada, né? A história de Purim vou contar um pouquinho para vocês resumidamente e vou mostrar para vocês também no final o docinho dessa celebração, certo? Bom, pessoal, vou contar aqui resumidamente e eu te convido a ler toda essa história em Esther, começando ali pelo capítulo 1 para você poder entender toda a história, o que rolou antes, certo? Depois do exílio ali da Babilônia, né, quem assumiu ali foi Assuero, o rei da Pérsia. E ele tinha uma esposa chamada Vasti, né? Ele sempre dava um banquete e nesse banquete ele convidou a rainha e a rainha recusou o convite dele. Então gerou aquele rebuliço todo lá e ele acabou escolhendo outra esposa, né? E o que acontece? Dentre as moças que tinha para ele escolher, né? Ele escolheu a rainha que é a Esther. Pela sua formosura, a Bíblia diz que ela era muito linda, né? Muito linda mesmo. Pra Bíblia tá escrito que realmente era muito linda. A sua formosura, né, e tudo. Então ela foi escolhida a rainha. Só que antes dela ser escolhida a rainha, ela era criada, né? Ela era órfã e ela foi criada com o seu tio Mordecai. E o seu tio Mordecai, ele aconselhou ela a não falar e nem falar sobre as origens dela, que ela era, né, do povo judeu lá, que ela era hebreia, tudo. Então ela aceitou o que ele falou, né? Ele era como se fosse um pai para ela e ele criava ela. Então ela não falou nada, ela obedeceu e tudo, e o rei acabou escolhendo ela para ser a rainha dele. Então o que acontece? O Mordecai, ele sempre ficava por ali, né, andando para saber notícias dela, porque ele não entrava no templo, né, o modo dele se vestir e tudo. Então ele ficava sempre ali para saber dela, ter notícias dela, né? E então um certo dia Amã passou e ele não quis se curvar, né? Se curvar diante dele, que Amã era uma pessoa muito assim, que todo mundo tinha que se curvar, ele se achava o tal. Então Mordecai não se curvou. Então o que acontece? Ele tomou um ódio tremendo e queria matar todo o povo, né? Todo o povo de Deus ele queria matar, não só os dali, mas os de toda a redondeza. Então ele foi até o rei Assuero e pediu autorização para fazer essa matança. E o que acontece? O rei autorizou, porque até então o rei não sabia que Esther era desse povo. E então o que acontece? Ele mandou matar todo mundo. Assinando, o rei deu o anel para ele selar, porque naquela época, né, era assim, se o rei selou, era a assinatura do rei, era o anel, né, que era tipo um selinho que você selava lá as cartas. Então eles fizeram essas cartas na língua de todos os povos, tipo aqui português, um exemplo, inglês, espanhol e aí por aí vai. Então, um exemplo, tá, gente? Então, aí ele mandou carta para todo mundo, pra sair matando todo mundo. Então, o que acontece? Esther ficou sabendo disso, né? E aí, então, a Esther foi falar com o rei para ela fazer um banquete. É daí que vem o nome Banquete de Esther, que muitas igrejas fazem, né? Essa festa maravilhosa. E ela falou assim que queria Amã lá. Só que nisso que ela tava falando com o rei, Amã já tinha, a esposa de Amã falou para ele, deu um conselho para ele enforcar Mordecai. Então o que ele fez? Fez uma forca, né? A Bíblia fala que é 50 covados, que eu não sei quantos covados que é de altura, mas a Bíblia fala exatamente isso, 50 covados de altura, a forca para matar Mordecai. Nisso a rainha já tinha feito um plano. Antes disso, a rainha aconselhou Mordecai a jejuar,
disse que ela ia jejuar também, buscar o Senhor, né? Mas Deus, ele tem a forma dele trabalhar. Então, o que acontece? Nesse tempo aí que ela foi falar com o rei autorizou que ela fizesse o banquete e ela pediu ao rei que Amã tivesse presente. Então, foi falado para Amã que ele tinha que estar presente nesse banquete. Então, o que aconteceu? Ele foi todo feliz para casa, dizendo para a esposa dele que foi convidado e tal. Não sabia nem de nada o que ia acontecer. Então, nessa festa, o que aconteceu? No banquete, Esté falou tudo pro rei na frente de todos o que Amã tinha feito, né? E que queria dizimar o povo dela, que ali ela se mostrou que ela também era judia. Então, o que acontece? Imediatamente, o rei castigou Amã. E aquela forca que Amã preparou para Mordecai, servo do Senhor, ele foi enforcado nela. Então, daí que vem a festa de Purim. A festa de Purim é nada mais que a celebração, né, do povo, né? Então, Esté, aqui em Esté, deixa eu ver aqui em qual... Já no finzinho aqui do livro de Esté, fala sobre a festa de Purim. No capítulo 9, fala da festa de Purim, certo? E eu convido a vocês a ler também, para vocês entenderem toda a história, como que foi, né? Então, por isso que o nome foi chamado de Purim, por causa de todas aquelas cartas, porque ele lembra que ele escreveu aquele monte de carta. Então, Esté pediu para ele escrever outras cartas para não acontecer a matança. Então, assim, de uma guerra, né, aconteceu, Esté conseguiu resolver tudo ali com a orientação de Deus. Deus não é citado em nenhum momento aqui, mas a gente crê que Deus usou Esté e Mordecai para livrar mais uma vez o povo dele. Então, nada mais é a festa de Purim como uma festa que é para ser celebrada como uma festa de livramento, né? Então, por isso que é celebrada essa festa, festa de Purim. Eu andei pesquisando e é uma das festas mais celebradas, né? E por isso também não se assuste quando você vê os judeus, eles vestidos fantasiados, porque Esté, para ser rainha, ela teve que se fantasiar de um deles. Ela não podia mostrar que ela era judia, ela não podia mostrar quem ela era, então ela se fantasiou tudo com aquele povo lá da Pérsia, para parecer um povo deles, para ela poder entrar ali e ser rainha. Até então ela não sabia que ela ia ser rainha, mas estava tudo nos planos de Deus. Deus, ele é assim, Deus às vezes ele coloca você em meio de pessoas que não era para você estar, mas é porque ele tem um propósito para você, certo? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Aqui no capítulo 9, versículo 28, está escrito assim: e que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, pois todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Então tá aí porque essa celebração, que através ia ser um massacre, o que ia ser um massacre virou uma festa, porque Deus usou Esté, por isso que ela é tão importante na história aqui da Bíblia. Então agora eu vou mostrar para vocês o docinho que é dessa celebração, né? Que dizem que ela simboliza as orelhas de Amã. E o nome do docinho é Osnei Amã, que é dedicado a esse dia. É por isso que fazem esse docinho
para essa celebração. É por isso que as pessoas se vestem a caráter. Lembra até um carnaval aqui do Brasil, que as pessoas se fantasiam, né? Mas aqui tem um porquê. É porque eles querem lembrar dessa história, o porquê que Esté se vestiu, não quis se mostrar que não era do povo judeu. Então, que essa celebração seja uma bênção na casa de cada um, que possamos lembrar de tudo que Deus fez, que essa história não pode ser esquecida. A palavra de Deus, ela não pode ser esquecida. Como muitas pessoas às vezes querem esquecer o Velho Testamento, que a palavra de Deus não é velha, ela é sempre nova. Então, eu acho tão linda a cultura judaica que ele segue tudo que o Velho Testamento segue, certo? Então, bom Purim para cada um e vamos ver os docinhos dessa celebração, tá certo? Bom, pessoal, eu desejo para vocês um bom Purim, um feliz Purim. Olha aqui os docinhos, para vocês verem aqui. Essa aqui foi a primeira fornada. Olha só os docinhos, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, eu vou deixar a receita aqui embaixo, tá bom? Para vocês, mas olha só o Osnei Aman. Que lindinho. Lembra uma lolita, né? Aqui no Nordeste a gente come muita lolita, que é um docinho com goiabada. Eu fiz com goiabada, mas lá em Israel eu sei que faz com docinhos de, né? Como se fosse uma compota de uma geleia de tâmaras. Eu sei que faz também com chocolate. Então cada um faz do jeito que achar melhor. Você pode colocar também aqui dentro Nutella, né? Então assim, faz do jeito aí do seu agrado. Eu fiz com o que tinha aqui em casa. E aqui a gente come muita goiabada, tudo se encontra com goiabada aqui. E lembra também aqueles beliscão, né? Mas a receita, eu creio que é um pouquinho diferente. Eu vou deixar a receita aqui embaixo para vocês fazerem aí e saborear. Eu vou abrir agora para vocês. Vendo? Fica bem recheadinho e realmente é uma delícia. Então, feliz Purim para vocês!